Olá, este é o Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Liberdade e Progresso na Assembleia. Vamos falar sobre a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo Zema ao Parlamento Mineiro. A matéria está sendo relatada por ele em uma comissão especial. Acompanhe. Deputado Cássio Soares, é um prazer recebê-lo aqui no Visão Parlamentar. Olá, Marco, todos os telespectadores do Visão Parlamentar, da TV Assembleia. É uma alegria poder participar com vocês. Deputado, representantes do Poder Executivo afirmam que não é possível adiar a reforma da Previdência, devido à situação financeira do Estado como um todo e ao déficit da Previdência especificamente. Qual é a avaliação do senhor? A reforma da Previdência é mesmo urgente ou o Estado poderia adotar outras medidas para obter aí um reequilíbrio fiscal? Olha, Marco, eu acho que a reforma da Previdência ela é necessária e tem uma certa urgência. Porém, nós tivemos aí um bom tempo no primeiro semestre para apreciar e o governo não nos mandou essa reforma anteriormente. É claro que nós estamos fazendo o nosso trabalho, adiantando tudo aquilo que é possível adiantar para deixá-la em condições, tanto a PEC quanto o projeto de lei complementar, em condições de ir para plenário o mais rápido possível. Mas o processo legislativo ele é complexo, ele é democrático, nós temos que ouvir todas as partes, inclusive os contraditórios, inclusive aquelas pessoas que não concordam com a proposta. Então, nós temos o nosso tempo, as propostas tanto do projeto de emenda constitucional quanto do projeto de lei complementar, eles têm o seu tempo de amadurecimento para poder chegar em condições no plenário da Assembleia. Espero que esse tempo chegue logo, mas não depende apenas da nossa vontade. Alguns deputados e a maioria dos representantes de servidores têm criticado a manutenção dessa tramitação durante a pandemia, pela dificuldade de participação que é imposta aí pela necessidade de isolamento social. Mas para tentar contornar essas dificuldades, a Assembleia garantiu o cumprimento de prazos e regras regimentais e também realizou um seminário virtual, com mais de 30 entidades sindicais. O senhor considera que a proposta está sendo adequadamente debatida? Eu creio que sim, Marco. Dentro das nossas limitações, o processo democrático de ouvir as pessoas, ouvir os sindicatos, reunir com os parlamentares, acolher sugestões, ela está sendo cumprida à risca por determinação do nosso presidente Agostinho Patrus. Ele sabe que é uma proposta muito complexa e que não poderia tramitar na Assembleia sem antes ouvir os parceiros, os interessados e as entidades que atuam em defesa do servidor público estadual, seja no âmbito do executivo, seja no âmbito do legislativo e do judiciário. Então, esse processo ele está sendo muito bem atendido. Infelizmente, não temos a possibilidade de recebermos essas pessoas em grande massa, em grande número, no prédio da Assembleia. Mas eu, como relator, posso garantir. Diariamente tenho feito inúmeras reuniões, tanto virtual quanto presenciais também, com entidades, com representantes, com deputados, deputadas, para poder acolher e ouvir sugestões para elaborar o melhor parecer possível. No seminário virtual, que foi realizado no mês passado, 244 propostas foram apresentadas, em um documento entregue a membros do Legislativo e do Poder Executivo. Esse material tem ajudado o senhor na elaboração do parecer, e mesmo em diagnósticos sobre mudanças que possam vir a ser apresentadas no texto? Sem sombra de dúvida que sim. Por mais que a gente estude bastante, tentamos nos inteirar o máximo possível sobre a matéria, tem coisas que quem está lá na ponta, no dia a dia, ele tem uma sensibilidade muito maior. Essas pessoas elas têm condições de contribuir muito para que a gente possa aprimorar o texto da proposta de emenda constitucional. Lembrando que temos também o projeto de lei complementar, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Administração Pública, agora está na Comissão de Trabalho e Previdência e depois seguirá para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E todo esse trâmite
o projeto é discutido de maneira muito ampla, muito aberta e democrática. Como o senhor bem lembrou, a reforma ela é composta pela PEC, que o senhor relata, e também por um PLC, um projeto de lei complementar. Quais as principais diferenças entre essas peças, deputado Cássio? Como que a gente poderia explicar isso para o telespectador que nos acompanha e que às vezes não entende muito bem essa terminologia do parlamento? Olha, eu vou usar um exemplo comum, né? É como se a PEC fosse a espinha dorsal da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. E o PLC como se fossem as vértebras. O PLC trata mais detalhadamente das questões que serão implementadas depois de definidas pela PEC. A PEC tem coisas que não tem sentido você colocar na Constituição do Estado por ser questões muito detalhistas da implementação de alíquotas, de outras questões menores. Então, a PEC trata, é como se fosse essa espinha dorsal, a vértebra, e a espinha dorsal e o PLC como se fossem as vértebras que vão determinar a aplicabilidade do que foi definido pela PEC. As modificações que a Assembleia deve apresentar ao texto, então, elas devem ser tratadas de alguma maneira, até de forma conjunta, né, por quem estiver envolvido, tanto com a PEC quanto com o PLC. Exatamente. Até o momento, a determinação do presidente Agostinho é para que a gente pudesse tratar de ambas matérias, né, dos dois projetos, de forma conjunta. Então, a harmonia entre a minha relatoria e a relatoria de cada comissão que está passando o PLC também está acontecendo de maneira muito, muito eficiente para que a gente tenha o melhor texto aprovado para levar a plenário. Uma grande preocupação, deputado Cássio, quando a proposta do governador chegou à Assembleia, era o prazo de 31 de julho para mudanças nas alíquotas de contribuição. Mas, no fim do mês passado, o Ministério da Economia publicou uma portaria, né, prorrogando o prazo até 30 de setembro para que estados e municípios façam suas adequações à reforma previdenciária federal, especialmente nesse tocante das alíquotas. Como isso deve afetar, né, a tramitação na Assembleia, né, essa dilatação do prazo, a tendência é de que a Casa use todo esse tempo e que a proposta venha a ser apreciada em plenário mais para o fim desse prazo? Nós não estamos nos apegando a esse prazo, Marco. Nós temos o nosso tempo regimental legislativo. Se não tiver acordo entre os diversos blocos, entre os deputados, não há prazo imposto que vá resolver o nosso problema. Nós corremos um risco de, se tentarmos antecipar a apreciação do projeto, ele chegar de forma inadequada no plenário para votação. Então, esse prazo que é colocado pelo governo federal é um prazo que ele estimula os estados a poderem cumprir mais rapidamente a aprovação de suas reformas, mas, caso não aconteça, ele suspenderá algumas transferências voluntárias, que é claro que nós não desejamos para o nosso estado de Minas Gerais. Mas isso não é maior do que uma boa e adequada tramitação dos projetos dentro da Assembleia. Nós não vamos nos apegar. Repito, queremos aprovar o mais rápido possível, se possível dentro desse mês de agosto, mas caso não seja, nós não vamos nos apegar a qualquer prazo estipulado por portaria federal. Além de relator da PEC, o senhor é líder do bloco Liberdade e Progresso, que é um dos blocos independentes do Parlamento Mineiro. Queria saber do senhor como estão as negociações no âmbito do Colégio de Líderes sobre essa matéria. Se o senhor percebe nos líderes governistas uma disposição de entendimento, de ceder em alguns pontos para que a Casa construa um consenso que permita, né, a apreciação da matéria o mais brevemente possível. Sim, eu tenho percebido uma vontade, uma disposição muito grande por parte dos líderes, tanto o líder de governo Raul Belém, quanto o líder do bloco governista Gustavo Valadares. Porém, depois de algumas manifestações por membros do governo, eu percebo também uma resistência muito grande e crescente por parte dos deputados do bloco de oposição, né, especialmente o deputado André Quintão, que é o líder do bloco, e o deputado Ulisses Gomes, que é o líder da minoria. Então, existe esse equilíbrio de forças aí que nós temos que superar e tentar, dentro de algum tempo, um entendimento
para que a gente possa avançar com a tramitação dos projetos. No dia 12 de agosto, a gente já teve uma audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social sobre essa matéria. O senhor acredita que outros encontros como esse deverão acontecer ainda no âmbito da Assembleia antes de uma apreciação em plenário? Olha, o que foi dito pelo presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Salim do Sintrocel, é que ele realizará outra audiência pública, pelo menos, né? Então, o que é salutar, o que é muito importante para a boa tramitação dos projetos da reforma da Previdência. Ouvir as pessoas, ouvir os interessados numa audiência pública em que qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã possa participar, caso queira. Então, esse é o papel da Assembleia Legislativa. Por óbvio, nós estamos tentando fazer um resumo desse calendário, para que ele possa acontecer o mais rápido possível, sem perdermos tempo desnecessário até chegar com o processo de votação. Um dos pontos mais criticados pelos servidores, deputado Cássio, é a possibilidade de cobrança extraordinária quando houver déficit no sistema. É uma possibilidade que estava prevista no projeto original encaminhado pelo governador Romeu Zema. O senhor já chegou a se referir a essa cobrança em entrevistas a outros veículos como um cheque em branco ao governo. Como deve ficar esse ponto em seu relatório? Bem, Marco, nós estamos no momento em que não há mais espaço para novas cobranças por parte do governo do Estado, além das alíquotas já colocadas. Então, é um apelo que todos estão fazendo para que alíquotas extraordinárias não possam acontecer. Então, dentro desse ponto, eu também acredito que o governo do Estado não vai querer também se colocar nessa posição de cobrança de novas alíquotas. Então, eu creio que o entendimento vai acontecer, eu creio que a gente consiga chegar nesse bom termo de não incluir alíquotas extraordinárias dentro do texto da PEC. Também houve muitas críticas à idade mínima de aposentadoria para as mulheres, né? O texto aumenta em 7 anos essa idade mínima, passando de 55 para 62 anos de idade. Pode haver aí uma mudança também nesse sentido? As conversas estão caminhando para isso? Sim, a idade mínima proposta pelo governo de mulheres passaria de 55 para 62, ou seja, um acréscimo de 7 anos. Enquanto dos homens aumentaria de 60 para 65, um acréscimo de 5 anos. Existe uma perspectiva muito grande de igualar esse acréscimo de idade. Tanto homens quanto mulheres terem um aumento de 5 anos. Então, isso tudo também está sendo muito pensado. E em relação às regras de transição propostas pelo governo, o senhor acredita que é possível abrandá-las? Esse é outro ponto que sempre aparece também, né? Questão necessária, Marco. O governo mandou uma proposta, no meu entendimento, um pouco dura demais para os servidores. E o que eu tenho falado ao longo da tramitação do projeto, em diversas entrevistas e reuniões, o servidor que está no meio do caminho para se aposentar, ele fez um planejamento de vida. Ele se organizou para, dentro daquele tempo, ter uma poupança mensal de tanto para poder se aposentar bem, fazer, enfim, seja qual for o planejamento de vida dessa pessoa. Agora, chegando, faltando pouco tempo, vem uma regra de transição em que vai impor a este servidor muito mais tempo do que aquilo que estava previsto anteriormente. É claro que alguma mudança todos estão esperando e concordam e compreendem. Porém, não pode ser regras de transição muito pesadas em que dobre o tempo necessário de aposentadoria para quem está chegando na reta final aí do seu tempo de poder descansar depois de uma vida inteira de trabalho. Eu costumo dizer, não queremos que o servidor jogue na lata de lixo o seu planejamento de vida. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos trabalhar também essas regras de transição. Nós temos também, deputado Cássio, a questão das alíquotas. Foi proposta pelo governo Zema uma gradação de 13% a 19%, né? E durante as audiências públicas que já foram realizadas e o próprio seminário virtual, os servidores reclamam principalmente de um acréscimo de alíquota que atingiria, inclusive, aqueles servidores com salários mais baixos, né, que compõem aí a maior parte do funcionalismo estadual.
Como que o senhor está vendo essa questão, analisando esse quadro, né, a perspectiva de uma cobrança maior para quem recebe mais, menor para quem recebe menos, mas se essa gradação do governo, né, que o governo propôs, também pode ser um ponto a ser modificado. Há uma tendência grande de modificarmos essas alíquotas propostas, Marco. Nós temos que 19% é uma alíquota considerada alta para quem já tem rendimentos maiores, considerando que essas pessoas pagam 27,5% de imposto de renda. Ou seja, daria uma retenção salarial de perto de 50% dos ganhos da pessoa. Então, achamos que é uma alíquota um tanto alta. E, da mesma maneira, 13% como uma alíquota mínima, nós estamos fazendo todos os esforços necessários, e a equipe técnica da Assembleia Legislativa está trabalhando em cima disso, para que a gente possa diminuir também um tanto essa alíquota de 13%. Quem sabe, conseguindo, isso não posso fazer disso nenhum compromisso, porque depende dos estudos técnicos, talvez mantermos as alíquotas mínimas em 11%, para aquelas pessoas que ganham menos, que não teriam nenhum tipo de impacto nesse momento de mudança da reforma previdenciária. O senhor citou os estudos técnicos, né? Tem um ponto em relação às alíquotas. O que é necessário, né, exigido pela portaria federal, é de que o ajuste de alíquotas que for feito seja equivalente, né, a uma alíquota linear de 14%. É isso, né? As gradações têm que contemplar esse valor. Nós temos essa liberdade de movimentarmos as alíquotas dentro de uma margem de 7,5% até 22%, porém a média final entregue, ela deva ser no mínimo de 14%. E é isso que nós estamos debruçados, juntamente com os técnicos e técnicas da Assembleia, para chegarmos nesse número que seja um número ideal para recebimento, para imposição dessas novas contribuições da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, deputado Cássio, ela se insere nesse contexto maior de crise fiscal que o Estado enfrenta, né? E, recentemente, a Assembleia também aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, que tem aí um déficit previsto de 17 bilhões de reais. Quais as perspectivas que o senhor vê para o futuro do Estado, sobretudo para esse futuro próximo, no ano que vem, nesse contexto, né, de retração econômica que o país enfrenta, Minas Gerais também com a pandemia, os próprios números já dessa crise fiscal, e a perspectiva de aprovação dessa reforma, mas ela por si só será suficiente para abrandar essa crise? Outras medidas podem vir? Que avaliação mais ampla desse quadro o senhor faz? Bem, Marco, a reforma da Previdência ela é um dos pilares de alívio para esse déficit fiscal. Nós não podemos considerá-la como uma saída dos problemas financeiros. Nós temos que considerar, e o que é bem verdade, a reforma da Previdência como um momento de modernização do nosso sistema previdenciário. As pessoas vivem mais, a última reforma que aconteceu foi em 2003, então é necessário termos esses ajustes. Isso, é claro que, por consequência, vai trazer um alívio fiscal para o Estado, vai trazer mais alguns bilhões para os cofres do Estado, e isso traz um certo alívio. Outros pontos deverão ser trabalhados com certeza. A questão de gestão, de economia, de eficiência nos gastos públicos, isso tudo quero crer, e pelo que vem acompanhando, está acontecendo por parte do governo do Estado. Mas nós temos o principal pilar, que é o pilar econômico. As despesas do Estado, elas naturalmente elas crescem de ano para ano. Nós temos, graças a Deus, mais alunos nas escolas, nós temos necessidade de melhorar cada vez mais as estradas, então há uma necessidade maior de recursos. Como que nós vamos suprir isso? Com o crescimento econômico. O crescimento econômico ele gera aumento de arrecadação também, mas não porque aumentamos a carga tributária, e sim porque aumentamos a movimentação econômica do Estado. E isso é uma vertente que o Estado precisa trabalhar incessantemente. Trazer investimentos para Minas Gerais, aprimorar aqueles que estão acontecendo, criar programas e mecanismos para agregar valor nos produtos produzidos em Minas Gerais. Te dou um exemplo muito simples. A minha região sudoeste de Minas, onde fica a Serra da Canastra. Há pouco tempo, um queijo produzido na Serra da Canastra era vendido por R$ 20. Foi feito todo um trabalho de agregar valor ao produto,
de aprimorar a qualidade do produto. E hoje, esse mesmo queijo, ele é vendido em São Paulo, em outros lugares do país e do mundo, por R$ 80, quase que quadruplicou o valor. Isso é mais renda para o trabalhador local, é mais impostos e tributos para o governo do Estado e também valorizando as nossas riquezas, né, os nossos produtos que são produzidos aqui na nossa terra, Minas Gerais. Muito obrigado por sua participação, bastante esclarecedora. Eu quem agradeço, Marco, continuo à disposição da TV Assembleia para quaisquer participações, e esse é o nosso papel, é a minha responsabilidade enquanto parlamentar, enquanto representante da população mineira, de poder fazer o melhor trabalho possível para entregar para Minas Gerais projetos de relevância que vão resultar na melhora de vida de todas as pessoas. Um grande abraço. Grande abraço ao senhor, até a próxima. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Liberdade e Progresso na Assembleia. Ele é relator da proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo Zema ao Parlamento Mineiro e falou sobre as modificações ao texto que pretende apresentar em seu parecer. Você pode rever essa e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros no portal da TV Assembleia na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima.